Beleza, gente? Tudo beleza? Eu sou o Felipe, tá bom? Prazer, não sei quem viu aí no Fuja da P1. Não? Alguém? Você. Legal. Seu nome? Marcos. Marcos lembra de mim. Legal. Eu coloquei ali o site www.estudar.com.vc, né? Quem quiser pegar lá o resumo, a lista de exercícios, se eu não me engano já está lá. Eu dei uma atrasadinha no envio, né? Corrido, mas vai ficar depois a aula gravada também. Quem precisar assistir de casa, avisar os amiguinhos, né? Para ninguém perder esse Fuja. Vai ser em Python, tá bom? Tem gente que tem em C, mas vai ser em Python. E qualquer dúvida é só me chamar. Eu costumava deixar o e-mail, não dava certo. Eu deixo ali o telefone, tá? É o código 11 mesmo, 98185-2174. Se quiser me chamar, nós. Isso. O Fuja está disponível gratuitamente. Uma parceria com o Grêmio, agradecer ao Grêmio por a gente estar aqui, disponibilizando a sala. Teve que mudar um pouco a sala, desculpa o transtorno, tá bom? Por causa do projetor. Se não se incomodam, essa tela inicial é só para mim poder gravar a tela, também para ficar mais fácil para as pessoas que forem ver de casa depois. E só para a gente estabelecer como vai ser mais ou menos. Eu costumo trazer exercícios, não muito teoria, eu diluo a teoria nos exercícios. Tá? Eu pego um pouco do ano passado, prioritariamente, mas tem um exercício de 2017 e se der tempo tem um outro exercício de exemplo de aula para a gente treinar um pouco, criar funções mesmo. Vocês podem tirar dúvida a qualquer momento, eu só peço para normalmente deixar eu terminar só o raciocínio, para não ficar uma coisa pela metade. Aí você tira dúvida, aí me interrompeu e o outro fica com dúvida, aí fica uma coisa meio recursiva, né? Não é interessante. E matéria da P2, normalmente listas, strings e matrizes, né? Basicamente tudo é lista, né? No final tudo é binário só, né? Mas tudo lista pra gente, tá bom? Ainda mais em Python, que a gente mexe com alto nível. E é com isso que a gente vai brincar, tá bom? É isso, gente. Bora lá? Show. Só começar a gravar aqui. Deu certo. Esse programa aqui é o Jupyter Notebook, tá bom? Se alguém quiser souber mexer ou também quiser que eu ensine, é muito útil para você rodar coisas em blocos, né? Aí você entende mais ou menos o que você está fazendo. Eu costumo disponibilizar também para a galera que pede, né? Se não pedir, fica tranquilo. Só para vocês terem uma noção. Beleza, eu peguei a primeira questão para a gente ir aquecendo mesmo. Não sei nem se o zoom tá bom. Acho que ficou melhor, né? Tá dando para ver todo mundo? Legal. Eu peguei a primeira questão da P2 de 2017. Eu gostei bastante dessa questão. Eu vi a Aparecida, que é a questão 1, normalmente da prova, do ano passado. Eu achei ela boazinha, mas não chega a ser melhor que essa, eu acho, porque ela cobra um conteúdo muito interessante para listas que não pode ser deixado de lado, assim. Não sei se eles vão chegar a pedir de novo, mas é muito interessante entender a questão de cópia ou não cópia de listas, tá bom? Então esse exercício aqui, que lá no nosso resumo eu adaptei só para simule o código abaixo, né? Tipo, imagine que você é uma máquina e você saiba ler esses comandos e dê a impressão do programa, ou seja, o que o programa joga na tela quando tem esse print L0 aqui, tá bom? Tem um while, vão ter várias coisas, mas a gente vai entender o que acontece aqui, tudo bem? Beleza, tem uma def main, só uma função normal. Lembrar que funções em Python sempre são chamadas posteriormente, tá? Esse main aqui embaixo é para chamar essa função main. Por padrão a gente chama de main, mas eu podia colocar ABCDEF, tá bom? Não vai mudar muita coisa, mas é interessante quando a gente tem mais funções chamar uma de principal para entender o que está acontecendo no nosso próprio programa, questão de EPs e tudo mais, né? Beleza, aqui, gente, primeira linha, eu estou criando uma variável L0, né? E assinalando a ela uma lista, tudo bem? Listas vai ser tudo e qualquer coisa que tiver entre colchetes, tudo bem? Não importa se tiver outras listas dentro, né? Spoiler para matrizes. Isso aqui também vai ser uma lista, propriamente dita. Vai ter as mesmas propriedades de uma lista, tá bom? E a gente vai poder fazer quase todos os métodos que podemos fazer com listas. Se está assim, é uma lista nula. Os elementos a gente separa por vírgula, tá bom? Sempre tomar cuidado, não colocar ponto e vírgula, essas coisas. Começa não. Aqui
outra coisa que é interessante lembrar, né? Eu estou pegando a variável v e assinalando para o valor 32, né? Lembrar que isso é diferente de eu fazer um igual 32, né? Aqui, nesse caso aqui que eu estou mostrando aqui do lado, eu estou comparando valores, né? O resultado vai ser um valor booleano, true ou false. Aqui, v igual a 32, eu estou como se fosse dizendo que a minha variável v tem o valor 32. Só isso. Até algumas linguagens tem essa notação aqui de setinha, né? Que a ideia é justamente que o 32 está, digamos assim, ligado à variável v. Tá bom? Em Python coloca v só para complicar a nossa vida, mas a gente aceita porque ele descomplica em outros lados. Tudo bem? Até aí, nenhum mistério, né? Eu tenho um while aqui, que eu vou criar um laço, tudo bem? Lembrar que a nossa condição de saída do laço é sempre v menor ou igual que 0, né? Não faz comigo, não. Sempre que a nossa variável v, em algum momento do laço, no final, ela for menor ou igual que 0, a gente sai desse laço, tudo bem? Essa é a condição de saída, é sempre interessante a gente lembrar dela. Por quê, né? Aqui eu vou manter no while enquanto isso aqui for true, enquanto v for maior que 0. A negação dela vai me fazer sair do loop, certo? Legal, comecei o meu loop e aí eu vou modificar o valor da minha variável v, né? Eu vou dizer que ela é igual a divisão inteira por 2, tá bom? Lembrar que isso aqui é diferente de uma divisão normal, certo? A divisão inteira, ela sempre arredonda o número para baixo, tá? Mesmo quando você pensa assim, deu 0,4, aí vai dar 0. 0,9, dá 0, tá? Aí você pensa assim, que algumas pessoas pensam que ela não arredonda para baixo, né? Que ela passa o número e tira a casa de fora, mas é sempre bom ver números negativos, né? De exemplo. Então, por exemplo, menos 1, divisão inteira por 2, daria menos meio, né? Aí quem pensa às vezes que dá 0 é porque pensa que não tem um arredondamento nenhum, só trunca. Mas o problema é que isso aqui dá menos 1, ou seja, ele arredonda para baixo, tá? É sempre bom lembrar disso. Ok. Aí a gente pega aqui, vai ter a nossa primeiro método, né, digamos assim, primeira função com lista devidamente, que a gente vai fazer um append, tá bom? Isso aqui lembrar que a gente está nada mais nada menos que incluindo a lista. Qual lista? V e 2 vezes V, né? Na nossa variável L0. Tudo bem? Eu estou colocando uma lista dentro de outra. Estou pegando uma caixinha e falando assim, agora dentro dessa caixa tem outra caixa. Tudo bem? Isso que começa a complicar um pouco, que é a ideia de matrizes, justamente. Se a gente tiver sempre caixas do mesmo tamanho, a gente vai ter matrizes. Mas a gente poderia fazer qualquer coisa. A gente poderia fazer com letra, poderia fazer, enfim. Poderia misturar lista com letra, lista com número, lista com, enfim. O que a gente quiser. É interessante pensar nessa ideia de caixa, tá? Beleza, mas quem é V, né? Vamos pensar aqui no primeiro looping, quem é V? Na primeira vez que a gente entrou, o nosso V era 32, né? Beleza. Se o nosso V é 32, aqui o nosso V vai receber que valor? 32 divisão inteira por 2, nosso 16, ele vai receber 14. Todo mundo de acordo? Legal. Se o nosso V vai receber 14, no primeiro looping, o que vai acontecer com a nossa lista L0, né? Ela vai receber uma outra lista, 14, 28. Todo mundo concorda? Tudo bem? V e 2V, certo? Legal. Agora, a gente vai pegar e fazer esse método aqui. E aqui que é bom prestar atenção, tá? Porque o que a gente está fazendo quando a gente diz que L1 é igual a L0? Listas em Python, até em outras linguagens às vezes, ela tem uma condição interessante, porque eu não estou manipulando variáveis mais. Por exemplo, a minha lista L1, ela não é uma coisa concreta para o Python. Ela simplesmente, aí aqui que a gente coloca uma ênfase, aponta para um valor concreto. Qual que é a ideia?
A ideia é que a nossa lista, como ela é sempre mutável, sempre modifica nela, e em Python a gente não precisa, digamos assim, indicar tipo, não precisa indicar tipo do que está dentro da lista, não precisa fazer as coisas que se faz normalmente em C, ele não guarda todo o valor a todo momento. Ele simplesmente aponta para um lugar. E a partir do ponto que a gente igualou, a gente está dizendo assim, agora L1, aliás, aqui eu vou chamar L em geral, tá? Agora L1 e L0 apontam para o mesmo espaço da memória. Ou seja, eu não peguei L1 e transferi todos os valores de L0. Eu peguei L1 e disse, olha, L1, você agora vai responder diretamente para o espaço de memória 0001 que está lá na minha CPU. Pode falar, qual é o seu nome? Guilherme? Tá. O Guilherme perguntou aqui se a gente não precisava definir L1. Eu te pergunto, aqui em cima, eu defini V? Sim, né? Mas eu defini ele dando um valor. Tudo bem? Agora eu estou definindo L1. Não estou explicitamente passando um valor para ela, mas eu estou dizendo assim, ó, L1 é uma variável nova e ela vai apontar para o mesmo lugar de L0. Tudo bem? Faz sentido, Guilherme? Show. Essa ideia de apontar é muito interessante, porque se eu modificar L0, L1 implicitamente vai ser modificado. Isso é o que dá problema às vezes para a galera. Tá? Eu posso te mostrar aqui com 1000 exemplos, vocês vão demorar para aceitar, porque a gente não tem ainda muita noção, não tem muito malejo de como funcionam as coisas no baixo nível. Né? Mas tentem levar essa ideia para o coração de que eu não estou passando um valor de L0 para L1 e a partir de agora L1 tem um valor diferente e se eu mudar ela fica sozinha. É como se eu justamente estivesse dizendo assim, ó, aqui tem o 2 e eu estou apontando o L0. Aqui também tem o 2 e eu estou apontando o L1. Digamos que muito tempo depois eu modifique o 2 para 3. Tá, então o L0 está apontando agora para o 3 e o L1, ele também, ao contrário, ele também está apontando para o 3, né? Beleza? Isso faz sentido para todo mundo? Agora sim? Aceitam um pouquinho no coração? Bom, se alguém tiver alguma dúvida é só levantar a mão, tá? Beleza. Então, se eu modificar L0, eu modifico L1, certo? E se eu modificar L1, eu modifico L0. É isso que a gente vai levar daqui para frente. Ou seja, L1 igual a L0 não faz uma cópia correta, né, de uma lista. Só por curiosidade, alguém sabe um jeito de fazer uma cópia correta de lista? Não? Bom, vocês lembram talvez a noção de fatias, né? Eu poderia pegar a fatia, por exemplo, de 0 até 2, né? Então eu estou indo do índice 0 até o índice 2 da minha lista 0, né? Eu estou pegando uma parte dela. Toda vez que eu pego uma parte de lista, eu estou fazendo uma cópia de forma correta. O que eu poderia fazer, por exemplo? Eu poderia não indicar o índice final. Eu estou indo de 0 até o final da lista. Com isso, eu estaria copiando corretamente todos os valores de L0 para L1. E eu poderia modificar ela separadamente e assim ter duas variáveis de fato. Tudo bem? Outro jeito seria fazer um for, né? Para cada elemento em L0, eu pego o elemento e adiciono em L1. Desse jeito eu também estou fazendo uma cópia direitinha, tá? E como em Python tudo são flores, na verdade, existe também um método que infelizmente vocês não podem usar muito, mas que é um ponto copy. Ponto copy. E aí eu de fato copio, tá bom? Todos os valores de L0 para L1, sem precisar fazer sem precisar quebrar muita cabeça, né? Tudo bem? Isso aqui faz uma cópia correta, tá bom? Correto. Beleza, podemos prosseguir? Legal. Agora, o que eu tenho? Eu tenho que o meu valor de L1, né, na minha linha 0, tudo bem? Detalhe, né? Eu ainda estou no loop. Estou no loop, então tudo bem.
Lembrar que o meu V era 14, né? Tá bom, eu vou pegar o meu valor da linha 0, lembrando que nossa lista L0 é isso aqui, né? Logo L1 também é, lembra? Então eu estou pegando a primeira lista, ok, só tem uma, então eu estou pegando a única. E o segundo elemento, então o 28. Faz sentido para vocês? Beleza. Lembrar sempre que em Python o índice começa em 0. E aí eu estou pegando ele e estou mudando o valor, né? Eu estou assinalando para ele um novo valor. Qual valor? Eu estou pegando da própria lista o primeiro elemento, que é o 14, né? Então vamos só indicar aqui o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o espaço do 28, digamos assim, né? Porque vai mudar, não vai ser mais 28. E estou assinalando a ele o quê? A soma de 14, né? Aqui vai dar 14, que é a primeira linha, primeira coluna. Opa, primeira linha, primeira coluna é isso aqui. Mais o L1 no espaço len de L1 menos 1. Lembrar que isso aqui, a ideia é que eu estou pegando o tamanho dela menos 1. Eu estou pegando a última linha dela. Tudo bem? Lembra que a gente faz às vezes em alguns programas, ou que o professor fez em alguns casos, esse for i in range de len de uma lista? A ideia é o quê? A ideia é que eu estou percorrendo todos os elementos da lista, né? Eu estou indo até o final. Lembra que o range pega até o último menos 1, né? Então, para mim pegar aqui, eu teria que colocar o menos 1. Opa! Então, eu estou pegando a última lista, só que só tem uma, então é a mesma. Legal. E na primeira coluna, então, o mesmo 14. Triste. Certo? E estou fazendo o quê? Estou fazendo a divisão inteira por 2, né? Que vai dar, tcharam, 14. Beleza? Então, qual que é a ideia? Terminei o loop. Final do primeiro loop. Eu tenho uma lista com 14, 14. Alguém não aceita isso como verdade? Tudo bem? Legal. Então no final do meu loop eu vou ter isso aqui, e lembrando que o meu V também é 14, né? Interessante que ficou todos iguais. Tá, se o meu V é 14, vou voltar para cá e ele continua maior que 0, tudo bem? Então, qual é o meu segundo valor de V, né? Meu segundo valor de V vai ser o 14 sobre 2, que vai dar 7, certo? E eu vou pegar esse 7 e vou subtrair 2. Vou ficar com 5, tudo bem? Legal. Agora eu vou incluir mais uma lista, certo? Que lista? O próprio 5 e 2 vezes o 5. Tudo bem? Beleza, incluí. Fiz de novo L1 igual a L0. O que isso mudou na minha vida? Nada. Porque eu já estava apontando elas para o mesmo lugar, eu já estava modificando elas da mesma forma, então não mudou nada, né? No segundo loop em diante, isso aqui não vai representar muita coisa para mim. Tudo bem? Beleza, então eu ignoro isso aqui e parto para cá. Pensando que é a mesma ideia, né? Eu estou rodando um programa, então ele quer fazer uma coisa sucessiva. O que eu estava fazendo? Eu pego o V, faço uma conta com ele, adiciono uma lista com o valor dele mais 2 vezes ele mesmo, né? E aí eu sempre vou modificar o 0, 1, né? A primeira linha, segunda coluna, que é esse 28. Eu sempre vou modificar o espaço do 28. Só que agora como vai ficar o espaço do 28? Vamos dar uma olhada? 28 agora no segundo loop, né? Só colocar um segundo aqui. Opa. Segundo espaço do 28, certo? Como é que ele vai ficar? Ele vai ficar o mesmo valor anterior, né? O 14. Mas ele pega também a última lista, certo? Na primeira coluna, na última linha, na primeira coluna. Que vocês concordam comigo, que agora que vocês estão percebendo, que sempre vai ser o valor de V no final do loop? Porque sempre o valor de V é o primeiro elemento da lista que eu incluo no final. O append sempre é no final, né? Se o append sempre é no final, e aqui eu sempre estou pegando a última linha e a primeira coluna, eu sempre estou pegando só V. Então no próximo loop eu já sei que aqui vai ser sempre V, né? Tipo, eu já posso colocar V aqui. Mas, por enquanto, vamos colocar 5 mesmo. Digamos que a gente finge que não sabe. Aí eu vou ter 19, né? Bom, se fosse 20 daria 10. Como vai ser 19, aí vai dar 9. Tudo bem? Todos de acordo?
Então, no final do segundo loop, olha só, já estamos no segundo, a gente vai ter duas listas, né? Uma 14, 9 e uma 14, uma 5, 10. Tudo bem? E a gente já sabe o que vai acontecer no terceiro loop, né? Pelo menos tem uma intuição. A gente sabe que vai permanecer 14, mas isso aqui vai mudar, né? A gente não vai mexer nesse 5 e 10. Tudo bem? E a gente vai adicionar aqui um valor de V, 2V, né? Mas vamos calcular o valor de V aqui? O nosso V era 5, né? Entrou ainda no loop, né? Isso é importante lembrar. 5 dividido por 2 vai dar 2,5. Arredonda para baixo dá 2. O nosso V aqui é 0, né? Tudo bem? Se o nosso V é 0, vocês concordam que essa lista vai ser 0 e 0? Porque é 0, 2 vezes 0, né? Tudo bem? Legal, então eu não precisei percorrer tudo isso de novo, né? Mas esse valor aqui eu ainda preciso saber, né? Esse valor eu preciso saber. Foi. Agora eu quero o terceiro espaço, né? Do lugar 28, que agora não era mais 28, né? Era 14 aqui, vou até mudar. Agora não é o espaço do 28, é o espaço do 9, né? Só para, né, ser mais rigoroso. Eu sempre somo 14, né? Eu sempre somo, voltando aqui só para vocês verem, sempre somo primeira linha, primeira coluna, né? Quem é primeira linha, primeira coluna? É esse 14 aqui, ou esse 14 aqui, né? Tudo bem? Aqui eu vou até tirar o primeiro, porque eu já adicionei isso aqui que era do segundo loop, né? Já ficou uma bagunça aqui, mas o interessante é a gente prestar atenção nisso aqui agora, tá bom? Legal. Então é sempre o primeiro mais o valor de V, né? A gente chegou nessa conclusão. Então eu nem vou fazer conta. Eu já sei, que é 0, né? Tudo bem? Legal. E eu faço a divisão inteira por 2 e eu chego em 7. Alguma dúvida? Né? Eu sei já todos os meus valores de L1. Concorda? Né? Eu coloquei aqui, eu não cheguei a colocar aqui quem é. L1 no final. L1 no final. L1 no final. Porém, L1 e L0 apontam para o mesmo lugar. A gente ia chegar a essa conclusão, né? A gente não fez uma cópia perfeita de listas. A gente só falou que elas estão assinalando o mesmo valor. Beleza. Então, o L0 também vai ser a mesma coisa. Então, quando eu printar L0, tcharam, vai dar o meu 14, 7, 5, 10, 0, 0. Né? Outro jeito muito mais rápido de fazer esse programa rodar seria só dar Enter, né? Mas, infelizmente, a gente não pode fazer na prova. Tudo bem? Até aqui, beleza? Conceito de cópia de lista, tranquilo? Pode só explicar de novo aqui, que é aquela de L1, 0, 1. L1, essa aqui? Seu nome, desculpa? Gabriel. Bom, o Gabriel perguntou aqui pra gente, pra mim falar de novo sobre essa linha, né? Tudo bem? Qual que é a ideia, né? A gente tem a lista 1, e lembrar aqui que ela é a lista 0, basicamente. Eu estou sempre pegando a primeira linha, índice 0, e a segunda coluna. Eu sempre pego o espaço relacionado à primeira linha e segunda coluna e vou modificar ele, eu vou assinalar a ele um novo valor, né? Eu não estou comparando nem nada, não estou com dois iguais aqui. Eu vou assinalar a ele um novo valor. Antes era o espaço do 28, depois o espaço do 14, do 9, né? Conforme a gente foi vendo nos loops. Mas qual que era a ideia primeiro, né? O nosso primeiro caso, vou até apagar aqui, era 14 e 28, então era o espaço do 28, né? Primeira lista, segunda coluna. E eu vou fazer uma conta para achar o novo valor dele. Qual que é a conta? De novo, é o L1. Primeira linha, primeira coluna. Então é sempre o primeiro elemento. Sempre o 14, porque a gente percebeu, e ele nunca muda, né? Você está vendo aqui no primeiro loop, no segundo loop, no terceiro loop. Ele nunca muda. Quem muda mesmo é esse, né? Segundo, né? Beleza, ele nunca muda, então ele é sempre 14. Mas eu vou contar com quem? Com o L1. Em que linha? Len de L1 menos 1. Isso aqui é o tamanho dela, né? Se ela tivesse, por exemplo, 3 listas, seria 3 menos 1, 2. Só que quem é o índice 2? 0, 0, 1, 2. É a terceira linha, concorda? Então eu sempre vou estar pegando a última linha. Se fosse 4 aqui, 4 menos 1 dá 3, e 3 é o índice da última linha. Então a ideia desse Len de L1 menos 1 é sempre pegar a última linha e primeira coluna. Tudo bem? Certo?
Só que a gente percebeu depois que a última linha, a primeira coluna, é sempre o valor de V. Porque eu sempre adiciono, né? E adicionar, eu faço esse apêndice aqui. Adicionar é sempre no final, concorda? E se eu adiciono sempre no final, eu adiciono um V, 2V, né? Então a primeira coluna desse valor adicionado no final é sempre V. Ah, então eu descobri que é sempre V, então eu posso, sei lá, se tivesse 10 loops aqui, eu poderia ter certeza que era sempre V. E facilitar meu trabalho na hora de analisar, né? Tudo bem? Sanei um pouco sua dúvida, Gabriel? Gabriel, né? Show. Até aí, tranquilo, gente? Tá bom? Beleza. É isso aqui, basicamente, né? Agora, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui. Tem 2 exercícios que eu peguei da prova do ano passado. Um que eu achei simplesmente nojento, assim, né? No mínimo. Não sei se alguém deu uma olhada. Alguém deu uma olhada aí? Levanta a mão, quem deu? Pouco? Não? Ninguém? É um exercício assim, é só dar uma olhada, né? Tipo, ele pede para você analisar todos esses casos. Ele fala assim, quem que se aplica, né? Eu coloquei em alternativa, né? Foi até a alternativa Q. Então você tinha que analisar Q códigos, né? Para ver quais deles se aplicavam. Aí eu olhei e falei, beleza, vamos fazer. Só que a gente vai ter que ir digitando eles, né? Porque não dava para digitar tudo isso. Enfim. Mas eu queria pular um pouquinho, né? Falamos um pouco de lista, pular para string, tudo bem? Podemos falar um pouco de string? Vocês que mandam, mas qualquer coisa a gente pode voltar. A ideia também da P2 de 2018, né? Era um exercício de strings, era aquele exercício de preencher lacuna, tudo bem? Não sei se algumas pessoas estão vendo provas antigas, mas desde que mudaram para esse modelo de prova, sempre tem um exercíciozinho de preencher coluna de um código, tudo bem? Legal. E aí a ideia é preencher as lacunas do código abaixo, né? Que é esse código aqui que está digitado em PDF mesmo, então está feio, mas a gente vai fazer ele ficar bonito, né? De forma a obter um programa que recebe uma string, tudo bem? Então qual é a ideia? Ele vai receber uma string qualquer, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser um espaço em branco, pode ser qualquer coisa. Aí ele fala, né, contendo exclusivamente palavras separadas por espaços. Então não tem vírgula. Tudo bem? Tipo, não tem eu, vírgula você, vírgula ele, não tem essas coisas. São só palavras separadas por espaço. Já é uma condição assim, um pouco até interessante demais, né? Um problema um pouco cozinhado já. Mas eu vou ter só palavras separadas por espaço em branco. E aí ele quer que o programa faça o quê? Determina a palavra mais frequente, tipo, quem aparece mais ali. Então você coloca eu, você, aí quem aparece mais é eu, óbvio. E a sua frequência relativa, né? Então lembrar que frequência relativa é o quantas vezes que apareceu a palavra sobre o número de palavras totais, né? Ou seja, a somatória das frequências totais de cada um. Tudo bem? Até aqui? Então vai ser um programa um pouco longo, mas a gente vai brincar com ele um pouco, tudo bem? Então eu vou indo e voltando aqui só para a gente digitar cada trecho, né? Eu vou fazer primeiro a def separa texto. Def separa texto. Então qual que é a ideia da def separa texto, né? Eu vou pegar um L e já vou ter uma lacuna aqui, né? Tudo bem? Vou criar uma variável P que vai ser aspas só. Legal. Né? Aspas simples, na verdade. Isso. E eu vou fazer um for, né? For C em texto. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se C é uma coisa aqui, né? Se eu vou verificar é com igual a igual. E aqui não pareceu muito bem, né? Ficou meio feio aqui no PDF, mas é um espaço, tá? Tudo bem? Aceitem que é um espaço. Aí qual que é a ideia? Eu vou verificar se o C é um espaço. Se ele for, eu faço um append na minha lista de P, seja lá quem for P. Vou alterar o valor de P. Que triste. Na verdade eu percebi agora o que ele quis fazer, né? P é uma string, né? Então, aqui é que eu digitei com aspas dupla, então de Word ficou tipo as aspas juntas, né? Mas a ideia é dessas aspas aqui, né? De fazer uma string. Só que é uma string sem caractere nenhum, né? Então, ela é só a aspa, tudo bem?
Mas eu coloco isso para indicar, que nem em lista, né, que eu fazia isso. Eu fazia só isso, eu indicava que era uma lista, né? Se eu faço só isso, eu indico que é uma string. Tudo bem? Legal. Então agora que eu já ajeitei isso aqui, eu tenho um else. Eu somo C, se tudo der errado na minha vida. Tem uma nova lacuna. Opa, legal. E qual que é a ideia? Eu dou um return em L. Tudo bem? Beleza. Eu tenho uma função que o objetivo dela está explícito no nome, né? Separar texto. Se vocês até quiserem ver, na main do programa, né? Ele faz texto, input, digite as palavras, e aí ele manda direto para max frequência, né? Ah, vamos olhar a max frequência rapidinho? Ah, a max frequência faz umas coisas aqui, beleza. O que provavelmente a max frequência vai fazer? Para ela olhar quem tem a máxima frequência. Ela vai separar o texto, certo? Em palavras. Tudo bem? Ela vai precisar fazer isso em algum momento. A gente não sabe porque a gente não viu aqui. Vai estar em algumas das lacunas. Eu acho que eu não vi, né? Não vi, tá certo. Então, a gente vai precisar separar o texto. Existe um método em Python, né? Aquela coisa, né? Python é sim um mundo florido. Porém, vocês não podem usar, né? Tipo, só isso. Vocês poderem ir treinando lógica de programação, tá bom? De curiosidade é o split, tá? Tipo, se a gente fizesse, por exemplo, L.split, ele fazia tudo, tá bom? Vamos lá. O que vocês chutam, sei lá, se tivesse que chutar, o que seria para mim assinalar para minha variável L, né? Detalhe, eu faço um append, né? Isso está dando uma ideia de que vai ser uma lista, tudo bem? Se ela é uma lista, ou ela tem que começar com valores, ou ela começa zerada, né? Concordo? Só que se eu estou adicionando valores para ela, e eu estou adicionando P é uma string, concordam? Esse P está parecendo muito que vai ser minha palavra, né? É que ele quis colocar P, ele não quis facilitar a sua vida, mas se eu quisesse eu poderia dizer palavra, né? Percebam se não faz sentido. Opa! Eu crio uma variável palavra, certo? Se o C for um espaço em branco, eu tenho uma palavra, um final de palavra, né? Digamos assim, eu estava digitando ovo, a espaço. Opa, cheguei num espaço, então ovo era uma palavra, concorda? Adicionei a palavra. E se não for um espaço, então eu vou adicionando o C, né? Quem que é C aqui? C é parte do texto, concorda? Se o texto vier como uma string, que é o que normalmente vem, né? A gente pode até olhar aqui, mas vamos ver que texto, vem de um input, né? Input sempre vem string, tudo bem? Se o C é uma string, né? Opa, C não, desculpa. Texto é uma string, tudo bem? Se eu estiver fazendo esse for aqui, que ele é conhecido como o para cada, né? O for each, não sei se vocês estão familiarizados com a ideia, mas eu posso fazer duas coisas, né? Eu posso fazer for i em lista, né? Tudo bem? E aí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que i seja cada elemento da lista. Ou eu posso fazer for i em range de len de lista, né? E aí o i vai ser quem? Vai ser índices da lista, tudo bem? E aí eu vou sempre assinalar para a lista, o colchetes, né? Isso, colchetes i, né? Tudo bem? Que é o índicezinho. Então eu tenho como fazer dois jeitos. Eu tenho como pegar o elemento direto ou como pegar o índice. Aqui eu estou pegando o elemento, concordam? Estou indo direto no em texto. Beleza. Só que texto precisava ser uma lista, né? E aí valia de você lembrar que toda string pode ser interpretada como uma lista, sendo que cada caractere dela, independentemente de qual valor seja, se for letra, número, se for o que for, cada caractere dela, até espaço, vírgula, vai ser um valor da lista. Vai ser um iterável. Tudo bem? Essa é a ideia. Tanto que eu posso, se eu quisesse, né? Eu podia fazer o comando list de texto. E ele passava o meu texto, string, para uma lista, facilmente. Tudo bem? Assim como se eu passasse, a string 1, 2, 3, ele ia separar em 1, 2, 3, bonitinho para mim. Tudo bem? Isso é muito útil, né? Porque às vezes a gente faz programas que pegam texto da internet e em PDF ou em coisas assim, tá tudo escrito, né? Só que a gente quer os números, quer os valores deles. Tudo bem?
Então esse tipo de coisa aí o Python vai facilitar muito. Então, tudo bem aqui que a gente está fazendo um para cada? Alguém se perdeu um pouco nessa ideia? De que eu estou pegando cada elemento presente na string texto. Tudo bem? É a mesma ideia de fazer for elemento em lista ou alguma coisa assim. Então eu vou até mudar isso aqui para o quê? Caractere, né? Primeiro deixa eu passar para cá, que texto é string, né? Então eu vou mudar o C para caractere para ficar mais bonito para mim. Caractere. Agora a ideia está um pouco mais simples, né? Se eu não encontrei um espaço, eu estou adicionando um caractere na minha palavra. Encontrei o espaço, terminei a minha palavra, tudo bem? Esse é o critério de parada, digamos assim, para mim saber se parou uma palavra ou não. Então um detalhe, se ele falasse que não era exclusivamente por espaço, aqui eu teria que considerar vírgula, né? Teria que considerar vírgula, ponto final, teria que considerar ponto de exclamação, ponto de interrogação, teria que considerar tudo isso, né? Tudo bem? Aí eu teria vários OR, assim, concatenado, ficaria muito bonito o nosso código, assim. Tá bom? Beleza. Então, deu para entender o que está acontecendo, né? Se eu estou fazendo isso, então faz sentido para mim, a minha lista está vazia, né? Porque eu não tenho nenhuma palavra no começo, eu não sei como é que é o texto. A não ser que eu tenha certeza que tem a palavra ovo e já considere ali, né? Mas repara que eu não faço nenhuma condição de palavra já estar na lista, né? Eu não verifico se a palavra já está na lista. Eu só vou adicionando. Se eu só vou adicionando, então eu quero que tenha 0 no começo, né? Tudo bem? Eu quero que só colocar todas as palavras lá de uma vez e depois ver o que acontece. Não quero saber já calcular a frequência, né? Eu poderia, né? Poderia verificar se já tem, aí saber quantas vezes aparece e já fazer esse tipo de coisa, mas ele não quer fazer aqui, então tudo bem. A gente aceita isso. Então tudo bem que estou declarando uma lista sem nada, certo? E aqui atrás, né? Agora a gente pensa assim, a gente já viu tudo, né? Então o que falta, né? Tipo, teoricamente a gente entende que nada, né? Mas quando a gente olha para as alternativas, cadê nossas alternativas? Aqui, L2. Dá para ter uma ideia assim. Por quê? As opções são adicionar 1 na lista. Isso faz sentido para a gente? Não, né? Eu vou adicionar um número na lista, o Python vai dar erro. Né? Tipo, 1 mais lista é igual o quê? Sei lá. Não me pergunte, o Python vai dizer para você. Vai adicionar um caractere? De novo, eu estou somando coisas. Tá bom? Com listas, não faz sentido, eu teria que fazer um append. Agora, esses 3 passam a fazer sentido, né? Exceto o D, talvez, né? O D, bizarro, né? Eu tenho uma lista, aí eu faço uma lista dessa lista. Só para dificultar a minha vida. Por que eu poderia fazer a D? Se eu tivesse mais de uma lista, né? Sei lá, mais de um texto. Aí a primeira lista seria o texto 1, a segunda lista o texto 2, a terceira lista o texto 3, né? Eu poderia ter esse tipo de coisa. Mas aí seria mais fácil eu criar uma outra variável e fazer um append, né? Não fazer esse tipo de coisa meio feia, né? Mas tudo bem que a gente fica mais ou menos entre a C e a D, e C e a E, que são as mais assim, que você olha e fala assim, eu aceito que poderia ser qualquer uma dessas duas, mesmo que eu não olhasse o texto, né? Isso a gente poderia dizer, até que a D nem tanto, mas a A e a B, se você nem soubesse sobre a questão, você não chutaria elas nem a pau, tudo bem? Tá, então a ideia aqui ele vai colocar a lista e mais um valor, ou ele vai adicionar no final da lista uma última palavra P. E agora a gente volta para o código, né? A gente veio crescendo aqui, e se o caractere fosse espaço, a gente parava, né? Mas e o final da frase? Se o final da frase não tiver espaço, você não sabe se terminou a palavra ou não, concorda? Se a frase não tem um ponto final, não tem um espaço, não tem nada, você não sabe que terminou. Então, se estava escrevendo lá maionese, e aí não tem um espaço, você não considerou, não deu append palavra. Então, obrigatoriamente, no final, o que você faz? Parou o loop, acabou tudo. Eu vou adicionar a última que eu sei que ela não foi pega pelo meu código. Eu tenho noção do erro do meu código e conserto. Né? É diferente de eu só pôr para rodar e descobrir que teve o erro, né? Ou pode ser que o cara fez isso também, né? Pode ser que o cara rodou, descobriu o erro, falta isso aqui, tudo bem? É sempre interessante ter uma noção de aonde está falhando os loops, porque normalmente loops têm falhas. Vocês fizeram alguns EPs, imagino, estou fazendo o segundo agora, não sei se tem mais de umas vezes.
Se vocês conseguem fazer loops exatos direto, tudo bem, estou falando com as pessoas erradas, mas eu, pelo menos, sempre tinha alguns errinhos de loop. E isso acontece, então a gente sempre tem que ajeitar o loop de alguma forma com o jeito que eu criei ele. Tudo bem? Até que fez sentido essas duas lacunas? Tá bom? Esse códigozinho tava mais tranquilo, né? Agora a gente tem que avançar, para ver o def max frequência. Eu nem sei como é que ele chama, é max frec mesmo. Frec. Legal. E ela chama o que mesmo? Ela chama texto também. Bonito. Tá bom. Logo de cara, também de novo com uma lacuna, né? Ou seja, aqui eu tenho de novo uma variável L, concordam? E ela começa com uma lacuna que eu não sei o que eu vou fazer com ela. E percebam que eu itero sobre essa variável R, né? Essa variável L, que eu não sei ainda se é uma lista ou não. Mas se eu itero, é um iterável, tem grande chance de ser uma lista. Tudo bem? Poderia ser o próprio texto, né? Poderia fazer L igual a texto. Tudo bem? Mas se eu fizesse L igual a texto, por que eu precisaria da outra função, concordam? A função separa texto é justamente para mim separar em palavras. Para mim não ter que ter esse trabalho em outra função. Tudo bem? Então, para alguém não faz sentido ser aqui o separa texto? Se não fizer, aí eu explico com mais calma, mas tá ok? Ser o separa texto aqui? Por quê? Eu quero começar a analisar as frequências das palavras. Poxa, eu preciso separar o texto em palavras. Então eu vou fazer o quê? Vou usar a função que eu já criei, que teoricamente ela funciona. Então, antes de mais nada, eu vou colocar aqui a função separa texto. Show? Bom, qualquer coisa é só me parar, tá? Legal. Agora eu tenho um PF, que eu não faço a menor ideia do que seja. Eu tenho o quê? Um F, que aí de novo ele é uma lacuna, né? L4. Aí eu vou iterar, né? Fazer um for P em L, mas eu sei que L é uma lista com as minhas palavras, né? Então deixa eu substituir P por palavra, só pra gente ficar mais, assim, íntimo do código, né? Tudo bem? Aqui eu tô pegando cada palavra na minha lista L, porque eu já sei que eu precisei separar ela em textos, em palavras, meu texto em palavras. Tudo bem? Mas eu não sei o que eu faço logo em seguida, né? Aqui é uma lacuna, não faço ideia, alguém apagou o meu código. Porém, olha só que interessante, né? E nisso o Python ajuda a gente. Aqui a gente tem uma indentação, né? Tudo bem que quando a gente vê a lacuna, isso não vai ajudar muito, porque a gente vai ver que todas elas têm 2 pontos no final, vai ser um if ou um while, né? Mas, cara, que legal, tem uma lacuna, então a gente já saberia, por exemplo, já teria uma ideia de que é uma função do tipo if, do tipo while, que tem uma linha de códigos própria, né? Uma linha de comando própria. Tudo bem? Então aqui eu idento, faço um append, o que faz sentido porque o meu PF é uma lista, seja lá o que ele for. Mas olha só, ele está me dando uma ideia do que é o PF, né? Porque eu estou adicionando a palavra. Sobre uma condição, claro, mas estou adicionando a palavra. Tudo bem? E ele também vai começar a me dar uma ideia do F, né? Porque append 1. O que é isso? Eu estou adicionando o valor 1. Mas lembra que eu quero achar frequências? No caso aqui eu quero achar a máxima frequência. Então faz sentido para mim, toda vez que eu achar a palavra P, eu adicionar numa lista que tem o mesmo índice que a palavra P, né? Se a palavra P tem um índice 0, eu tenho uma lista cuja frequência dela vai ser o índice 0. Tudo bem? Faz sentido eu tentar arranjar esse tipo de esquema, né? E aí eu vou adicionar 1 porque apareceu a primeira vez. E talvez depois eu adicione mais vezes se ela aparecer de novo, né? Tudo bem? Isso aqui não ajuda a gente em nada a priori, mas só pra gente ter uma ideia e que isso aqui é uma lista também, né? Show? Deixa eu ter uma noção de horário aqui. 6h10, né? Vou ter depois uma lacuna 6, tudo bem?
E vejamos, a lacuna 6 também vai ter uma linha de comandos própria, identada. Como? For i in range de len pf. Tudo bem? Aqui só estou copiando os valores para a gente ter uma ideia e ir discutindo em cima disso, né? Opa, pf de i. Legal. E aqui vem o quê? Outra lacuna. Triste. E aí, quando eu volto na indentação correta, né, de todo mundo, a indentação inicial, eu tenho que max pf, que é uma variável minha que eu estou criando, né? Eu vou criar ela e assinalar o valor 0. Tudo bem? Aqui de novo, né, aquela aspas dupla que tem no Word, mas a ideia é essa aspa aqui fechada, né? Tudo bem? Max f vai ser igual a 0. Opa, aqui está dando a ideia do quê? Talvez esse max pf seja quem? Seja, por ser uma string, seja a minha palavra de máxima frequência, né? Ele quis dizer max pf, não sei porquê, talvez maximização do prato feito, mas enfim. Eu colocaria ao contrário, eu colocaria pf max, por exemplo. Faria muito mais sentido. Tudo bem? Mas é aquela coisa, né? O objetivo do exercício é complicar um pouquinho para vocês. E o max f é a variável que vai assinalar o quê? Vai assinalar a minha máxima frequência, né? Isso ela está até bem intuitiva, né? Ela começa em 0 por quê? Porque não é uma string, não é uma lista. É um int, né? Eu vou adicionar o valor máximo de frequência, o máximo de ocorrências de alguma palavra no texto. Tudo bem? Beleza. Opa, tem uma coisa errada aqui na minha indentação, né? E ninguém me falou nada. Isso aqui é pra cá. Isso aqui é pra cá. Show. Max f, né? E aí for i in range de quem? Opa. De len de pf de novo. Esse pf vai ser percorrido, hein? Eu vou checar se o índice da minha lista de frequências é maior que o max f. Olha só, agora está fazendo sentido, né? A minha f é uma lista de frequências. Eu vou checar se alguma frequência da minha lista é maior do que um valor máximo de frequência, né? Ou seja, eu vou percorrer o número de palavras que eu tenho e vou falar assim, se para esse índice a frequência é maior, então essa palavra é a maior. Faz sentido? Eu nem sei se ele já vai falar isso pra gente ou se vai ser lacuna. Vai ser lacuna, ó. Então a gente já sabe. Já tem uma ideia, né? Por quê? Em uma delas, eu vou querer indicar que se ela é maior, então o max f recebe o valor desse índice, concorda? Recebe o valor dessa lista no ponto desse índice. Então, por exemplo, se ovo foi a palavra mais frequente, a partir de agora, max pf vai ser igual a ovo, né? E a partir de agora, o L9 vai ser justamente o número de vezes que o ovo aconteceu. Tudo bem? Legal. E aí depois eu dou um return, tranquilo. E minha última lacuna. Beleza? Agora eu volto para o meu fmain, tranquilo. Isso aqui nem precisava fazer, mas é rapidinho. A minha variável texto vai ser o input. O input de quem? Do usuário, né? Digite as palavras. Está ordenando o usuário, coisa comum. E qual que é a ideia? Eu vou querer que a minha função max frequência, olha só, retorne 2 valores. Estava tanto tempo sem fazer isso. Tá, voltou. Eu quero que a minha variável, a minha função max frequência, que recebe uma string texto, ele tenha 2 valores, né? Tudo bem? Então esse L10 vão ser 2 valores, tudo bem? Quem provavelmente vão ser esses valores? Vai ser a palavra de maior frequência e o F vai ser a frequência relativa dela. Provavelmente, porque eu só quero printar isso no final, não quero mais ter trabalho. Eu já estou na minha main. Então isso dá uma ideia pra gente da lacuna 10, tudo bem? Opa. Texto. E aí eu vou printar. Print o quê? Palavra. Vai ser P, né? E frequência relativa vai ser F.
Tudo bem? Fechei minha main e tô tranquilo agora. Bora lá? Tá bom. F vai ser uma lista, né? Vamos até dar uma olhadinha nos gabaritos, né? É a frequência 3, né? Opa. Não, a gente já sabe a 3, né? A 3 vai ser separatexto, que é a D. Tranquilo. Agora L4 vai ser o quê? Vai ser uma string, a gente sabe que não é. F não é uma string porque a ideia é guardar a lista de valores inteiros, né? Uma lista de frequências. Ela é uma lista, né? Valor 0 ou uma lista com um 0. Tudo bem? É o que a gente vai ver agora. Ela pode ser o valor de L? Dificilmente, né? Esse F ser o valor de L significa o quê? Que eu queria que eu estaria fazendo aquela besteira lá que a gente viu no exercício 1, das duas apontarem para o mesmo ponto e elas ficarem fazendo a mesma coisa, né? Então, de cara, a gente ficaria em dúvida entre o quê? Entre uma lista vazia e uma lista só com um 0. Né? Bom, vamos ver, né, o que a gente vai precisar. Certo? Então, vamos lá. É uma lista. Ou isso, ou isso. Tudo bem? Para cada palavra na minha lista L, o que eu vou fazer com essa palavra, né? Opa, aqui só para não ficar conflitoso, aqui é a palavra, né? E aqui é a palavra. Tudo bem? Show. Então, para essa palavra, dentro de uma condição, eu vou adicionar ela para minha lista de PF, que seria talvez palavras frequentes, né? A ideia é a seguinte: antes eu tinha uma lista L que só separou todas as palavras do meu texto. Tranquilo. Agora eu estou querendo fazer o quê? Agora eu estou querendo contar frequências, né? Então qual que é a ideia? Se essa palavra tiver na minha lista PF, lembra que PF é uma lista? Se essa palavra tiver na minha lista PF, eu não vou querer fazer esses comandos. Eu não vou adicionar ela duas vezes. Porque ela teria dois valores de frequência, não faria sentido, tudo bem? Eu estou querendo ter o quê? Eu estou querendo ter um índice para cada uma das palavras. Tudo bem? Então faz sentido isso aqui ser um if. E a negação dele, que vai ser um else, fazer justamente isso, né? Calma aí. Vamos ver? For i in range de len de PF, né? Ou seja, eu vou pegar o tamanho, vou percorrer todos os índices, né? E aí eu vou querer achar, né? Se palavra igual àquele índice, né? Tipo, antes eu só sabia que estava. Eu só chequei se estava. Não me falava o índice correto, né? Agora eu tenho que saber o índice correto. Porque se ela aconteceu mais de uma vez, eu provavelmente vou ter que aumentar a frequência dela. Tudo bem? Para alguém não fez sentido aqui, isso é um pulo do gato grande. Tá bom. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Só para a gente checar se o que a gente está pensando está certo. O que é a A? A A está dizendo que se PI, ou seja, se o índice da palavra, né? Isso faz sentido, Felipe? Faz, né? Por mais que P seja uma string, eu posso pegar um índice de uma string. Eu posso pensar na string como uma lista e pegar um dos caracteres dela, tudo bem? Certo? O que seria B? Enquanto P estiver em PF. Será que é isso que eu quero? Eu quero rodar, eu quero ficar, enquanto o P estiver em PF, eu adicionar sempre o P no PF. Tipo, se o ovo está na lista, eu adiciono o ovo na lista. Se o ovo estiver na lista, eu adiciono o ovo na lista. Eu nunca vou sair do lugar, concorda? Tudo bem? Deixa eu só começar a colocar comentários aqui para não ficar uma coisa meio bagunçada. Então, qual que é a ideia? A ideia é que aqui eu vou checar se palavra está em PF. Tudo bem? Eu vou rodar esse código abaixo apenas se palavra não estiver em PF. Tá? Isso porque quero um índice para cada palavra, né, de texto. Eu não quero vários índices para a mesma palavra, certo? Eu quero uma unicidade para mim poder garantir certas coisas na hora de fazer uma conta de frequência relativa. Tudo bem? Legal. E essa linha de comandos
comandos abaixo vão rodar para a palavra em PF. Tudo bem? Para alguém não está fazendo sentido isso? Bom, vou dando prosseguimento, tá? Aqui, ó, se P diferente de F, né? Ou seja, eu estou querendo ver se uma string é diferente de uma lista. Isso não vai dar muito certo, né? Tudo bem? Se eu não me engano, nem dá até para a gente ver se o Python consegue fazer isso, né? If ASD diferente de quem? Da lista A, S, D, né? Aí eu, o que deu errado aqui? Não, tá certo. Print, haha. Isso aqui é uma lista, né? Eu acho que ele dá erro, ó. Não, olha só, ele até consegue fazer. Tudo bem? Interessante, não sabia disso. Mas ele consegue comparar se isso aqui está dentro ou não, tem os mesmos valores, digamos assim, que frequência, né? Porém, isso fez sentido por quê? Porque eu fiz a ASD, né? Imagina que eu fizesse 1, 2, 3. Nossa, ainda printou haha. Porque é diferente, né? Tá certo. Mas ele conseguiu fazer. Mas se eu fizesse igual, ele não printaria, por exemplo. Tudo bem? Então, legal, né? Ele checa se uma string é diferente de uma lista. Python consegue fazer isso. Nem sabia. Mas isso é interessante pra gente? Porque F é a lista de frequências, né? P aqui é só uma palavra, uma string. Eu quero checar se ela é diferente da minha lista de valores de frequência. Só para checar se ela está em PF ou não? Não faz sentido, né? Provavelmente isso sempre vai dar diferente, né? Não existe nenhuma... Por exemplo, pode ter uma palavra 10001 que seja igual à minha lista de frequências exatamente, por algum motivo absurdo. Tudo bem? Mas não é isso que eu quero fazer. Agora, se P diferente de PF, né? Isso até está fazendo um pouco mais sentido. Agora que eu sei que ele consegue comparar as listas, né? Então, por exemplo, antes naquele caso... Percebam que ele deu como diferente, né? String de lista, mesmo que elas tenham o mesmo conteúdo. Então isso aqui não poderia acontecer para mim. Por mais que ele consiga fazer, ele vai dar sempre diferente. Tudo bem? Beleza. Então, para mim só sobrou aí, né? Mas mesmo que não seja só por exclusão, aí faz sentido, né? Eu quero que o P, a palavra, não esteja em F. Tudo bem? Então, que era o caso que a gente estava buscando. If P, palavra, né? Not in PF. Tá bom? Legal. Aí eu adiciono. E aqui vai ser o quê? Vai ser um else, né? Provavelmente. Ou um elif, a gente vai ver aqui se tem. Vamos ver, né? Se f igual a 0, não faz sentido, né? F é uma lista, eu não estou querendo comparar ele com um valor inteiro. Tudo bem? If not f in pf. Nossa, agora eu estou comparando frequência com PF, né? Assim, vocês podem querer tentar olhar para ver de sentido rigoroso, mas concordam comigo que faz muito sentido ser um else aqui, né? Faz muito sentido, porque se ela tiver dentro, então eu vou contar mais um, né? Eu até já sei como vai ficar uma lacuna 7, porque eu quero justamente contar frequências. Tudo bem? Vamos lá. Isso. Agora vai ser a lacuna 7. Olha só a lacuna 7 que ela está dizendo pra gente. Eu vou somar 1 no f de i, né? Ou seja, daquele índice. Isso faz sentido, né? Se a palavra acontecer mais uma vez, eu vou somar 1. Eu vou igualar a 2? Poxa, não faz sentido, né? Se ela aparecer a terceira vez, eu vou estar igualando a 2, eu vou estar, bugando meu código, né? Tudo bem? Faz até sentido igualar a 2 para o único e segundo caso. Sei lá, talvez se ele dissesse pra gente uma condição do tipo, as palavras só acontecem no máximo 2 vezes, ou coisas assim. Aí, apesar de estar estranho, poderia fazer sentido, né? Agora, isso aqui que vocês têm que tomar cuidado, né? Por mais que seja, por exemplo, f de mais 1, ele está adicionando esse valor na lista, né? Então já tinha um lá que ligava estrita e exclusivamente ao valor de uma palavra, por exemplo, o ovo, e aí se aparece ovo de novo, ele cria outro
2. Não faz muito sentido, né? Tudo bem? Eu quero atualizar um valor. Se eu quero atualizar um valor, eu vou simplesmente somar e vai ser o meu item A. Para alguém não faz sentido ser o item A? Para alguém não está fazendo sentido nada do código? Ok. Bom, aqui eu vou somar mais um na minha frequência. Tudo bem? Aqui a ideia de quê? A ideia de que se palavra ocorreu mais de uma vez, sua frequência aumenta, né? Setinha para cima. Não, aumenta. Tá bom. Voltamos para cá. Beleza? Tá, então depois que eu percorrer todo esse loop, né? E aqui eu já sei até o F, né? Eu já sei de novo. Porque eu quero o quê? Eu quero que o F adicione um valor de 1 ou de 0, um valor de 1, né? Ou some 1, sempre que a palavra ocorrer. Então não faz sentido para mim ele ter um valor 0 inicial, né? Tudo bem? Porque eu quero que o índice dele seja até igual ao índice de PF. Então, por exemplo, se ele já tivesse o 0, o índice 0 dele estaria nesse 0. E os próximos estariam no 1 e diante. Para o PF, como ele não tem nada dentro, o índice 0 seria da primeira palavra que acontecesse, né? E o em diante também. Então eles estariam desincronizados, digamos assim. Eu não quero que tenha valores iniciais, a não ser que, né, fosse aqui uma coisa tipo assim, string e aqui 0. Aí poderia fazer sentido até, tudo bem? Ou seja, eu estou colocando uma string nula e um 0. Isso no final não vai fazer a menor diferença para mim, tá? Mas eu poderia querer isso, por algum motivo. O exercício poderia querer que vocês pensassem na ideia de sincronização entre os dois índices, né? Porque a ideia é que o índice 1 seja para a palavra ovo e seja para a frequência de vezes que ovo aconteceu. Não para a frequência de vezes que, sei lá, chinelo aconteceu na frase. Tudo bem? Eu quero que essa sincronização seja boa. Tudo bem? Beleza. Vamos continuando? Vamos lembrar que aqui a gente quer o quê? A gente vai querer assinalar essa variável, a palavra mais frequente do texto, né? E a gente quer assinalar a variável maxF a maior frequência, né? Ou seja, a frequência assinalada, a frequência condizente com a palavra de cima, né? Com essa palavra aqui que eu achar. Digamos que se fosse ovo de novo, falando muito de ovo porque é o exemplo que ele deu até no exercício, né? Você acaba não pensando muito em outros. Mas se fosse ovo e ele acontecer 5 vezes, então o maxF tem que ser 5. Senão não poderia ser o ovo, teria que ser outra palavra. Elas têm que ser condizentes. Tudo bem? Legal. Então eu vou de novo pegar todo o len de PF. Percebe agora que eu não vou mais pegar o len de L, né? Porque eu não quero toda a lista que tem palavra repetida. Eu quero economizar tempo, né? Eu só quero ver as palavras que ocorrem uma única vez. Eu ajustei minha lista. Tudo bem? E eu vou checar, se o F de I for maior que a máxima frequência, então essa vai ser minha nova máxima frequência, né? Vamos olhar 8? Ó, é sempre a máxima frequência, né? Eu quero que a máxima frequência seja quem? Seja 0 a partir de então? Não faz muito sentido, né? Se eu achei uma frequência maior, agora eu vou assinalar o valor 0? Tipo, não faz tanto sentido. Vou adicionar lá o índice. Então, tipo, se a palavra aconteceu 2 vezes, mas ela está no índice 30, então ela recebe frequência 30? Não, né? Vou adicionar o tamanho da minha palavra, né? Tipo, olha só, eu vou adicionar lá o tamanho da palavra. Tipo, PF de I é uma palavra, tipo ovo. Aqui vai vir 3. Será que faz sentido, né? Se o ovo acontecer 5 vezes, eu vou adicionar o valor 3 de frequência para ele? Não, né? Eu quero adicionar o número de vezes que ovo aconteceu, não o número de letras que tem ovo. Tudo bem? Nenhuma dessas satisfaz a não ser a A, né? A A é a bonitinha, que eu quero justamente que max de frequência seja F de I. A ideia é justamente, achei um F de I que é maior que a minha frequência máxima? Então eu assinalo esse valor para a minha frequência máxima e guardo ele para os meus próximos loops para poder ir comparando com ele mesmo, né? Tudo bem? A minha lacuna 9, ela vai dar uma ideia da max PF, né? Da máxima palavra. Beleza. Mas vamos lembrar, né? O índice I do F tem que ser o mesmo para PF, né? Então aqui eu só preciso pegar
o PF de índice I, né? Não tem nenhuma, como é que fala? Nenhum segredo nesse sentido, né? A B não faz sentido porque eu pegaria a string do valor da frequência, né? Tipo, então a palavra mais frequente é o 3. Não, né? Tudo bem? Por exemplo, se xerox aconteceu 5 vezes, a palavra não é 5, a palavra é xerox. Tudo bem? É que a gente pensa em string, aí quer colocar string em tudo, então não acontece meio assim. O separa, a gente já sabe que ele serve para separar, né, coisas. Se a gente der um texto, ele vai separar em espaços, né? Se a gente der uma string para ele, ele vai entender que é uma coisa só, porque não tem espaços, certo? Então aqui não vai fazer nenhum sentido eu pegar, né, eu pegar a função separa, porque, por exemplo, mesmo que eu pegasse a E, separar o texto de novo em todas as palavras e pegar o índice I, mas as palavras em texto podem se repetir, né? Aliás, elas se repetem, senão não teria frequência relativa e tudo mais. Então eu estaria pegando um índice errado, né? O certo mesmo é max PF. Opa, vai receber o índice I. Tudo bem? Eu tinha comentado até isso antes, que ia ser mais ou menos isso. E quem que eu vou passar como retorno, né? Eu sei minha máxima frequência, FI, mas eu quero frequência relativa, né? Como é que eu vou achar a frequência relativa? A palavra, tudo bem que vai ser essa mesmo, né? Tudo bem para todos? Vai ser essa mesma palavra, né? Se ela aconteceu mais vezes, ela é a própria, tudo bem. Mas a frequência relativa é o problema, né? Ela é a minha frequência sobre a frequência total. Só que eu calculei em algum momento a frequência total? Não calculei, né? Alguém tem alguma ideia de como achar a frequência total? Não? Bom, se eu adicionei na minha lista F todas as frequências de todas as palavras, concorda que se eu somar todo o tamanho dos valores da lista F, eu vou ter, digamos assim, tudo o que eu quiser, né? Certo? Aí vamos ver só como ele faz. Faz melhor ainda, né? Aqui, para a minha lista F, eu teria que somar todos os valores de F, né? Eu não poderia pegar len de F, por exemplo. Eu teria que somar os valores de F, certo? Aí ele vocês percebem que nem tem len de, nem tem um sum de F ou alguma coisa assim, né? Tem len de L, max F, F, né? Não tem nenhuma divisão. A única divisão, na verdade, é a E. Você poderia ir direto para ele por causa disso, né? Que é a única divisão que tem. Mas por que ele pega o len de L, né? Qual que é a ideia? A ideia é que para mim pegar a frequência relativa, para pegar frequência relativa, eu uso F de I, né? Tudo bem? Na verdade, nem F de I, né? Max F, porque eu já estou fora do loop, desculpa. Max F, que é onde eu coloquei o F da minha maior frequência. E eu divido por quem? Por todas as palavras que acontecem, né? Só que todas as palavras que acontecem não estão na minha lista L, né? Todas as palavras, tipo, se eu tiver 30 palavras, a minha lista L vai ter 29, do 0 até o 29 de índice, né? Tudo bem? Então eu posso pegar o len de L como soma de todos os valores da minha lista de frequência, né? Eu poderia, né? Ou o que eu poderia fazer? Poderia dividir por um sum de F, né? Não sei se podia usar se ele, nesse exemplo que ele tentou fazer, né? Mas a ideia é que eu estou somando todos os valores de frequência que eu tenho na lista F. Tudo bem? Mas isso também é igual a todos os valores de lista que eu tenho. Quer dizer, todos os índices da lista L que eu tenho lá do começo, que eu separei de todo o texto, né? Todas as palavras estão lá, não tem como fugir. Tudo bem? Dava para ir também porque é a única divisão. E é isso. Esse exercício aí, gente, deu para ter uma ideia? Uma dúvida geral, sim? É um exercício legal para ter noção, né, de código. Tipo, o que leva ao quê? São exercícios muito bons nesse sentido. São demorados, isso é um pouco chato. Aliás, todos os exercícios da prova são demorados, né? Não é à toa que só tem 4. O primeiro vale 1, é rapidinho. O resto, normalmente, tende a demorar mais, tá bom? Aí, o que tem aqui? Tem para degustar, né, digamos assim, lá na lista de exercícios. Tem um exercício de matriz, que eu tirei de exemplo de aula, né? Que a ideia é,
você brincar um pouco com matriz, você tem uma matriz, ele dá um exemplo, você verificar se ela é quadrado mágico, né? Se ela tem essa propriedade de quadrado mágico. No sentido de horário, não vou conseguir fazer, a não ser que a gente fique aqui até as 8, né? Não sei se vocês vão querer. Não 8, né? Mas meia hora mais, sei lá. Mas se alguém quiser tentar, tá lá no negócio, e quiser me perguntar no número, eu tenho ali, explico para vocês, tranquilo. Não sei nem qual que é o EP direito, às vezes ajuda esses exercícios de vocês criarem funções por si próprio, né? Saber esse funcionamento. Agora, a 2, queria só fazer um comentário rápido, no sentido de que ela é um exercício bem chatinho. Por quê, né? A ideia é o seguinte, ela quer que, dada uma matriz, então eu até fiz um exemplo aqui, cadê minha matriz? Dada essa matriz aqui, A, por exemplo, ela quer que você, sei lá, dado um valor que ela forneceu para você de y e x, ela coloca até y na linha e x na coluna, não sei por que isso, só para bugar mesmo o cérebro, e ela dá um valor de y e x, y linha, x coluna, e ela fala assim, calcula os vizinhos, mas são os 4 únicos vizinhos, não em diagonal, né? Por exemplo, quem são os vizinhos de 2? É o 1, o 3 e o 5, né? Tudo bem? Então é sempre essa ideia, né, do índice xy, aí um y mais 1, y menos 1 e um x mais 1, x menos 1, né? Desde que esteja dentro da matriz, claro. Tomar cuidado sempre com esses no extremo aí. O 5, por exemplo, que fica mais bonitinho aqui, né? Se achar os vizinhos de 5. E aí a ideia é que os códigos vão, tipo assim, brincando com você no sentido de, às vezes a condição está errada, isso que é interessante ver. Às vezes os ranges, né? Por exemplo, esse exercício, esse B, desculpa. Esse B ele é um pouco interessante porque ele pega uma soma igual a 0, aí ele pega uma variável dy que está nessa lista, né? E aí até que faz sentido, menos 1, 0 e 1, né? O dy representa a variação, então eu estou querendo pegar de y mais 1, ou o y próprio para descer, né? Ou o y menos 1, né? E o dx também. E ele faz tudo bonitinho, né? Não, essa que tá. Só que na hora dele pegar assim o dy mais dx, ele coloca not in menos 1 e 1. Tipo, ele coloca esse not in. Só que se vocês pensarem bem, você não quer, por exemplo, você não quer somar o próprio, né? Ele até fala isso. Deixa eu só ver aqui, ó. O valor do elemento central não deve ser incluído na soma, né? Então o que seria o elemento central? Seria o dx e o dy ser 0, né? Os dois serem 0. Os dois serem 0 não está nessa lista. Aí você soma. Tipo, a única coisa que precisava mudar nesse código todo do B era tirar esse not. Aí ele estava bonito, perfeito. Mas tem um not aí. Aí você cansado, marca, né? Entendeu? Então, por isso que eu achei ele um pouco nojento, né? Nesse sentido, ele vai brincar com você em todas as condições, em todas os intervalos. Por exemplo, esse aqui, ele faz bonitinho, né? Ele faz, por exemplo, o produto tem que ser 0. Bom, para o produto ser 0, um deles tem que ser 0 ou os dois ser 0, né? O que faz sentido, porque eu quero que só um varie e o outro fique o mesmo, né? Se eu quero as laterais, o x não varia. Se eu quero em cima, se eu quero nas laterais, o x varia e o y fica o mesmo, porque eu estou na mesma linha. Se eu quero na vertical, então y varia e o x permanece constante, que eu estou na mesma coluna. Beleza. Só que, então faz sentido essa condição. E faz sentido eles serem diferentes, porque eu não quero que seja 0, 0. Não quero que seja o caso que não tenha variação nenhuma e seja o próprio elemento. Mas aí ele te brinca com o range, né? Ele vai de menos 1, 0, 1. Só que o range, sempre cuidado com isso, sempre muito cuidado. O range vai até o final menos 1, né? Lembra que a gente faz range de len, né? A gente até faz aqui, cadê? Range de len de PF, né? Ou seja, eu estou indo até o último. Estou indo por quê? Porque eu pego o índice menos 1, né? Se tem tamanho 30, eu pego 30 menos 1, estou no índice 29, o que faz sentido, porque eu comecei no 0, então eu vou até o 29. Mas aqui eu estou indo até qual? Eu estou indo até o 0. Então eu não pego 1 nunca. Se eu não pego 1 nunca, alguma coisa vai dar errado aí, né? Então aí esse está errado também.
E assim vai, eles brincam bastante nesse sentido. É um exercício que eu gostaria que tivesse dado tempo para ver, mas eu sabia que ia ser muito complicado dar tempo para ver ele. Porém, era a ideia de escolher entre dar tempo de ver ele, metade dele, parte dele, ou um inteiro de string explicado bem direitinho, né? Mas a ideia é que eu estou aí disponível se tiver dúvida, né? O exercício está lá, o gabarito está lá, né? Não sei se vocês têm o gabarito dessa prova. E a gente pode conversar nesse sentido para vocês não ficarem atrasados, né? E se quiserem testar, né? Não como desafio, mas mais como um extra, esse exercício de matriz para ver se é quadrado mágico. Não tem exercício semelhante nenhum na prova, não é assim que cai, mas é sempre bom treinar um pouquinho para ver, certo? Entender de lógica de programação. Fiz uns comentários em cima disso. Se alguém tiver feito essa questão e tiver um que queira que eu olhe, posso olhar também rapidinho, a gente vê. Mas não sei se foi o caso, eu perguntei antes, ninguém tinha feito, tá? Mas é isso, basicamente. Alguma dúvida geral, uma coisa assim, me salva? Não? Tranquilo, gente? Todo mundo tira 10? Sim, só. Não, mentira. Mas, bom, é isso. Estamos disponível. Infelizmente, passei um pouco do tempo aí. Espero que vocês tenham que pegar a condução para muito longe. É uma boa prova para todo mundo, tá? Mandem ver. É uma prova que dá dor de cabeça no final. Dava para mim também. Mas, com calma, assim, tentar tomar cuidado de não ter erro. É mais, zerar o somatório de erros total que você tem, que é o que acontece também em EP, né? Você vai errando um monte. Mais isso do que saber muito conteúdo, assim. Porque tem muita coisinha que você acaba errando e de besteira, tá? É isso. Tchau, tchau, gente. Valeu.